Olá, professores, tudo bem? Seguindo com o conteúdo sobre a utilização da sala de aula, nós vimos na aula passada que nós devemos manter um padrão de postagem para que os alunos se acostumem com uma forma de estudos, né? Então, nós definimos que deve haver um padrão que o aluno deve seguir, né? Nesse padrão, ele deve ter acesso a um conteúdo de aula ao vivo ou gravado, ou os dois, o texto do conteúdo, slides da aula, se tiverem sido usados, e também alguma atividade de fixação não avaliativa, mas para que ele pratique os conteúdos que foram aplicados na aula. Então, aqui nós temos a aula 1, nós temos o vídeo, o texto do tutorial, mais o slide aula-aula que nós construímos na aula passada. Então, vou clicar aqui em criar. Eu tenho três tipos de atividades, né? Atividade convencional, atividade com teste e pergunta. Eu vou clicar aqui em pergunta e eu vou criar a pergunta para os alunos responderem. Então, eu vou colocar aqui questão 01 da aula 1 do sala de aula. Responda a seguinte pergunta. Os arquivos que são postados na sala de aula podem ser oriundos de quais locais de armazenamento? E aqui eu vou definir se eu quero uma resposta curta ou de múltipla escolha. Então, eu vou definir que essa aqui vai ser múltipla escolha. Então, eu vou dizer que ele pode ser oriundo do Google Drive. Ele pode ser oriundo dos arquivos do meu computador. Ele é oriundo de um link, né? Ou seja, conteúdos da web. Links. Ou todas as alternativas. Pronto, então aqui está a questão 1, aula 1, Google Sala de Aula. Responda a seguinte pergunta: os arquivos que são postados na sala de aula podem ser oriundos de quais locais de armazenamento? Do Drive, arquivos do meu computador, conteúdos da web ou todas as alternativas. Existem outras opções, por exemplo, na criação de documentos, conteúdos do YouTube e tudo mais, mas nós não vamos listar todos, né? Aqui é uma atividade de exemplo. Muito bem. Para quem eu desejo postar essa atividade? Para os alunos dessa turma. Todos os alunos. Categoria da pergunta. Então, notem que eu tenho aqui nenhuma, avaliação 1 ou avaliação 2. Se fosse uma atividade para contabilizar nota, eu já tenho os meus critérios, tanto para a avaliação 1, que vale 50%, como para a avaliação 2, que também vale 50%. Como, neste sentido, não é uma atividade avaliativa, é uma atividade somente para fixação de conteúdo, eu mantenho nenhum e nota eu atribuo sem nota. Qual a data de entrega? Então, é muito importante ser dada uma data de entrega para esses alunos. Por quê? Porque com a data de entrega nós estabelecemos um limite e após essa data limite, os alunos eles são contabilizados em entregue no prazo ou entregues após o prazo. Então, é muito importante definir uma data. Lembrando que depois que uma atividade ela é corrigida, o aluno não consegue mais fazer nenhum tipo de alteração. Então, eu vou definir que vai ser dia 16, amanhã, até a meia-noite. Quando eu clico na hora, ele já aparece ali, 23h59.
Então, até amanhã, no horário das 23h59, o aluno pode enviar as questões, editar o que ele já enviou, mas depois disso, ou depois da correção, ele não consegue mais. Daí aqui em tópicos nenhum, eu vou escolher aula 1, Google Sala de Aula. Então, essa pergunta será enviada para todos os alunos desta turma e eles devem responder até amanhã às 23h. Então, eu vou clicar aqui em perguntar. Lembrando que aqui eu também tenho a opção de programar, salvar o rascunho, descartar, né? Então, eu já quero perguntar para esses alunos. Então, eu vou perguntar aqui. E a pergunta já aparece aqui dentro do meu layout, né? Ótimo. Então, aqui está a pergunta. Então, vejam. Eu já tenho, então, o vídeo adequado, o texto, eu já tenho os slides e aqui eu já tenho também a questão de número 1. Para quantos alunos foram atribuídos? Para 10 alunos. Quantos entregue até o momento? 0. O que acontece? Nesse momento foi disparado um e-mail, todos os alunos receberam um e-mail dizendo que você postou uma atividade, eles vão receber essa atividade no celular, quando ele clicar no link, ele já abre a sala de aula, tá? Ou no celular ou no computador, ok? Em tese, essa seria a estrutura da aula 1. Entretanto, nós percebemos que nós temos outros dois tipos de atividades que podem ser feitas com esse aluno. Então, eu tenho aqui a atividade. O que é uma atividade? Supondo que você queira que esses alunos façam uma pesquisa, né? Se ele quer fazer uma pesquisa, então, se você quer que eles façam uma pesquisa, então você vai definir o perfil da atividade. Então, atividade de pesquisa, aula 1, Google Sala de Aula. Realize uma pesquisa sobre design instrucional e sua importância para a educação à distância. Muito bem. Aqui você pode discorrer, né, fazer a descrição, né, descrição da atividade. Se você quisesse, por exemplo, não, ao invés de fazer uma pesquisa, eu quero que ele analise um texto e me devolva um documento com o resumo ou a análise desse texto. Então, eu coloco o texto aqui, eu vou adicionar o texto, normalmente, que eu quero que ele leia, e depois ele vai criar um documento, ele vai criar o documento. Em criar o documento, ele vai anexar um documento a essa atividade com o parecer dele a respeito daquele texto que foi trabalhado, tá? Eu também vou deixar sem nota, tá? Vou deixar zerado. E aqui a data de entrega eu deixo também para amanhã às 23h59. Também para os alunos da aula 1. Muito bem, então aqui eu criei uma atividade, uma pergunta, e aqui eu estou solicitando que ele faça uma pesquisa e poste o conteúdo da atividade aqui. Então, vou criar a atividade. Muito bem. Só vou cancelar aqui um minutinho, porque essa aqui é uma atividade também sem nota. Tá? Criar a atividade. Muito bem. Criei a atividade. Novamente, né, eu tenho que me atentar pela ordem, né? Então, vejam que aula bem composta, né? O vídeo, o texto, o slide, a questão 1 e a atividade de pesquisa estão inseridos aqui. Nosso próximo passo é inserirmos ou aprendemos a criar uma atividade como teste que eventualmente você pode utilizar como uma prova final, avaliação 1 ou 2, ou conforme o critério do seu estabelecimento de ensino, tá? Então, eu vou dar uma pausa aqui, porque a criação do formulário ela demanda um pouco mais de tempo e também um repensar, né, da estrutura. Então, eu vou dar um pause e a gente continua no próximo vídeo. Obrigado, pessoal.